Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, a disciplina de pensamento computacional. Na unidade 1, veremos conceitos básicos de pensamento computacional. O pensamento computacional é uma habilidade essencial para a solução eficaz de problemas em várias áreas de conhecimento. Então, ele propõe que, a partir da aplicação de algumas técnicas, de alguns pilares, como decomposição, identificar padrões, abstração e soluções algorítmicas, eu consiga resolver problemas em diversas áreas de conhecimento. Então, apesar do nome pensamento computacional, ele não se refere apenas a uma habilidade para ser desenvolvida com profissionais de computação, e sim com qualquer profissional, seja da área de educação, da área de direito, da área de arte, da área de saúde, da área de ciências. Então, qualquer área que tenha problemas complexos, eu consigo, a partir dos pilares de pensamento computacional, resolvê-los de maneira muito mais fácil, de maneira estruturada, certo? E o porquê isso? Hoje nós temos uma evolução, tecnológica muito rápida. Se olharmos os últimos 10 anos, vejam quanto de tecnologia não evoluiu nos últimos tempos. Recentemente tivemos uma expansão da IA, e isso vem transformando a maneira como nós nos comunicamos, por exemplo, com diversas ferramentas. Então, veja, se eu tenho essa expansão tecnológica, ela afeta essas diversas áreas. Então, novos problemas surgem nessas áreas que podem ser resolvidos a partir de soluções algorítmicas, de proposição de novas tecnologias, que muitas vezes só quem está na área de computação não consegue propor soluções para esses problemas. É preciso que pessoas que já atuam nessas áreas tenham esse olhar, essa compreensão, para que elas proponham soluções criativas, inovadoras, que sejam eficazes, eficientes e sejam viáveis de serem implementadas. E quando é que surge, então, esse termo, pensamento computacional? Então, veja, lá em 1972, a gente já tem um paper, um artigo, que fala um pouco sobre a ideia de inserir computadores, como uma ferramenta para que as pessoas pudessem resolver problemas, criar e expressar ideias, explorar também ali conceitos científicos e matemáticos. E os pesquisadores que propuseram isso foi o Samuel Papert e a Solomon. Eles eram dois pesquisadores vinculados ao MIT, e desde aquela época, veja, já tem essa ideia muito promissora de que eu podia inserir o pensamento computacional em diversas áreas. Então, nesse paper, que eram 20 coisas para se fazer com o computador, além de ter essa postura só passiva, de só receber informações, mas também ter essa postura mais ativa frente à tecnologia na época, que era muito inovadora, que era o computador em si. E o Papert, ele vai criar um pouco mais tarde o logo. O logo é uma ferramenta gráfica que ele foi desenvolvido para ensinar crianças a programar. Então, a partir de uma tartaruga, gráfica, que as crianças poderiam colocar comandos muito simples, mas eram comandos digitados, como, por exemplo, repita 4 e vá para frente 350 passos, vá para a direita 90 passos, e então repita isso novamente. Então, vamos ver aqui, ó. A tartaruga, ela pode, então, ela vem aqui para frente 350, ela vira 90 graus e ela repete. Anda 350, vira 90 graus, de forma que depois que ela repetir isso 4 vezes, eu tenho o quê? Eu tenho um quadrado que foi desenhado, a partir dos rastros dessa tartaruga. Então, muitos professores de matemática, ao longo das últimas décadas, eles utilizaram bastante o logo para que ensinasse as crianças figuras geométricas, qual era o conceito na construção dessas figuras, ao mesmo tempo que ensinava programação. E aí o Papert, então, ele, nesse paper, por mais que
ele não tivesse colocado o termo pensamento computacional, isso já era uma ideia, né, do que está relacionado com o que a gente entende como pensamento computacional hoje, certo? E um pouco mais tarde, lá em 1980, o Papert vai publicar também um outro paper, tá? Na verdade, um livro. Né? Nesse livro, ele vai trazer algumas questões de programação de computadores, como é que isso influencia, né, na aprendizagem e na cognição aí dos estudantes. Então, lá em 1980, ele vai publicar o livro que é Mindstorms, Crianças, Computadores, né, e Ideias Poderosas. Né? Então, ele traz mais profundamente o logo nesse livro, e ele traz também um conceito que é o micromundos. O que seria micromundos? Então, veja, a criança, ela vai representar o seu raciocínio por meio de comandos. Então, vamos pensar naquele quadrado que vimos anteriormente. Então, tem os comandos, né, de desenhar o quadrado. Ela vai executar e ela vai ter um resultado. No entanto, se ela está ali afetivamente envolvida com esse problema, ela vai reiterar essa solução, porque ela está envolvida de forma criativa, de forma ativa nessa construção do conhecimento. Por isso que o Papert, anos mais tarde, antes mais tarde não, né? Mais ou menos nessa época, ele vai trazer uma teoria do construcionismo, que é baseado no construtivismo que o Jean Piaget, né, que é um pesquisador, né, muito conhecido na área de educação, ele traz antes. Então, o Papert trabalhou com Piaget no MIT e a partir dessas ideias ele viu que a criança poderia, né, construir seu aprendizado de maneira ativa, como o Piaget já trazia antes, só que agora fazendo uso do computador, né, nessa mediação aí desse conhecimento, nessa construção do conhecimento. No entanto, somente em 2006, né, que a gente tem de fato, né, um paper trazendo o termo pensamento computacional, né, o paper que foi escrito pela Wing, né, uma pesquisadora, e ela traz o que nesse paper? Olha, o que é então o pensamento computacional? Então, ela traz uma habilidade de resolver problemas. Uma vez que é uma habilidade de resolver problemas, né, seja a área que for, então eu consigo projetar sistemas, compreender o comportamento humano, empregando ali os conceitos básicos de computação. Então, a partir, né, do que a gente vai chamar, né, nessa disciplina de pilares de pensamento computacional, que é o que eu decompor problemas, né, dividir em partes menores, identificar padrões, e a partir disso, né, poder desenvolver algoritmos para essa solução, então eu consigo tornar mais fácil a proposição dessas soluções. Então, se eu pego um problema muito complexo e divido em partes menores, já estou facilitando bastante a resolução desse problema. Então, quando eu abstraio, né, que é uma outra ideia que ela vai trazer depois, eu consigo focar melhor nos detalhes. Quando eu foco nos detalhes, eu consigo pensar em questões, em perspectivas para esse problema e pensar em soluções diferenciadas, criativas. Então, ela traz essa ideia. E ela já traz ideias de que não, essa não é uma habilidade para quem é de computação. Tá? É uma habilidade que, sim, ela vem da área de computação. Por quê? Profissionais da área de TI, eles já trazem, né, essas habilidades quando eles vão pensar em soluções algorítmicas. Então, eu consigo trazer essas habilidades, né, esse procedimento de resolver problemas complexos para outras áreas, outros eixos de conhecimento. Então, ela vai enfatizar, né, que o pensamento computacional ele vai capacitar pessoas para enfrentar desafios complexos da era digital. Então, nessa era digital que a gente tem tantos problemas sociais, né, tem uma questão de desinformação, de fake news, né, as pessoas não sabem às vezes o que acontece com seus dados, tem uma questão de segurança cibernética que a gente precisa se preocupar. Então, como é que as pessoas lidam, então, com esse mundo, né, contemporâneo, que é totalmente tecnológico,
de forma que elas se beneficiem de todas as tecnologias, que elas não fiquem aquém. Porque veja, se eu tenho um mundo totalmente digital, e nesse mundo, né, nessa sociedade, eu tenho pessoas que não têm ideia, por exemplo, o que acontece quando eu coloco uma informação no formulário? O que acontece quando por trás por exemplo, do micro-ondas da minha casa, né? Não entende que ele tem um algoritmo, né, que roda, por exemplo. Então, se eu não entendo isso, eu fico excluído digitalmente desse mundo. E não é isso que queremos. Queremos que pessoas sejam capacitadas desde lá da escola, né, a desenvolver essas habilidades. Porque isso vai favorecer, então, que ela exerça a sua cidadania, tá? Então, as pessoas, elas não aprendem, né, ler, escrever, para se tornar um escritor, matemático. E pensamento computacional a gente não aprende para se tornar um programador. A gente aprende para que se possa se comunicar. Quando eu aprendo a ler e escrever, eu estou aprendendo a me comunicar com o mundo, a expressar minhas ideias, propor soluções. Né? Quando eu aprendo matemática, também. Então, essa é mais uma habilidade que ela é tão importante quanto. Então, isso vai encorajar, né, que as pessoas tenham pensamento crítico, inovador. Na hora que ela vê uma inovação tecnológica, ela possa ter esse pensamento crítico de, poxa, será que isso é bom realmente para a gente? Será que isso não é? Então, isso é muito importante para que a gente se torne aí ativos, né, e críticos na sociedade contemporânea. O Fórum Econômico Mundial, ele vai trazer um pouco depois sobre algumas habilidades que são requeridas nos próximos 5 anos. Então, veja, o Fórum Econômico Mundial, todo ano, ele faz um evento, e nesse evento, né, diversos profissionais de grandes empresas, profissionais da indústria, da educação, enfim, vários profissionais pensam sobre o que essas empresas requerem de habilidades, precisam, né, que profissionais tenham como habilidades para que eles possam atuar e aproveitar as oportunidades que são oferecidas nesse mundo contemporâneo, né, e tecnológico. Então, que habilidades são importantes? Então, veja, já há muito tempo, né, eu ter conhecimento só técnico da minha área não é mais suficiente. Eu preciso de habilidades, né, de soft skills também. E quando eu falo de pensamento computacional, né, e que traz todos esses benefícios que a gente já viu até agora, ele tem uma relação muito grande com o que o fórum, né, por meio do seu relatório, né, que é o futuro dos empregos, ele traz em questão de, poxa, quais são essas habilidades, então, que têm relação com o pensamento computacional? Quando a gente olha para elas, a gente vai ver que são quase todas que têm essa relação. Quando a gente fala de pensamento analítico, inovação, né, de eu ter essa capacidade de analisar dados, né, de reconhecer padrões desses dados, de tomar decisões, de inovar a partir dessas análises. Então, isso tudo diz respeito, né? Isso é favorecido quando eu aplico o pensamento computacional. O aprendizado ativo e estratégias de aprendizagem também, né? Então, veja, lembram que o pensamento computacional vem dessa linha de eu inserir computação nas escolas, né? Ele surge, né, da educação, essa necessidade. Então, uma vez que eu já proponho lá, né, que os alunos, utilizando tecnologias, computadores, desenvolvam, né, habilidades que são importantes nesse mundo, né, de maneira ativa, então isso tem também relação com essa outra habilidade que o fórum traz. Resolução de problemas complexos, né? Acabamos de falar aqui sobre a necessidade, né, de eu aplicar um procedimento para que eu torne esse problema complexo possível de ser resolvido, que torne mais fácil essa resolução. Eu economize tempo, porque eu seja eficaz, eficiente no que eu for propor ali de solução para aquele problema. O pensamento crítico e análise, criatividade, iniciativa, né, que eu consigo também, nesse processo de desenvolver o pensamento computacional, a liderança,
influência social, né? Acabamos de falar a questão de eu conhecer os problemas da minha sociedade para que eu possa propor essas soluções, monitorar, usar, controlar tecnologias e, veja, desenhar e programar tecnologias novas. Então, eu consigo, às vezes, ver soluções para a minha área que só é possível se eu desenvolver habilidades computacionais, né? De pensamento computacional. Então, poxa, eu sei o que é capaz, o que é possível de ser feito computacionalmente para resolver um problema, sei lá, na área de saúde, na área de direito, na área de educação. Então, isso torna esse processo muito mais participativo pela sociedade como um todo. E quais são os impactos? Então, veja, o que vemos nas notícias atualmente? Uma alta taxa de desemprego no Brasil, né? Não só no Brasil, mas em diversos países, ao mesmo tempo em que eu tenho emprego sobrando em áreas de tecnologia, ou áreas que têm relação muito forte com a tecnologia. Então, não pense que eu estou falando somente de questão de programar um software, tá? Vai muito além disso. A área de TI é muito ampla e ela vem crescendo cada vez mais porque eu tenho a computação sendo inserida nas diferentes áreas. Então, uma vez que as pessoas elas têm essas habilidades digitais e elas desenvolveram habilidade de pensamento computacional, né, de pensar em soluções, de conhecer as tecnologias também, então eu favoreço que essas pessoas futuramente ocupem esses espaços, né, essas lacunas que temos no mercado de trabalho. E com isso, né, consequentemente, eu reduzo o desemprego. Então, é uma forma de eu equiparar, de eu nivelar esse campo de jogo. Desde que o pensamento computacional seja trabalhado em todas as escolas, né, e seja oferecido como uma oportunidade a todos os alunos. Então, por isso que ele vem sendo inserido em diversas áreas, em diversos países. Né? E na educação, por exemplo, a gente já vê essa evolução, né, de tecnologias. Em 80, 90, a gente teve a expansão do uso de computadores na educação. Em 90, a gente teve o advento da internet, né, computação ubíqua, dispositivos inteligentes. Então, tudo isso nos leva a uma necessidade de incluir computação em educação básica, para que eu forme professores, primeiramente, para que eles desenvolvam, né, nas suas diferentes disciplinas ou em projetos extra-classe, essas habilidades com os alunos, fazendo com que eles tenham oportunidades no futuro. Então, países, né, como Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, dentre tantos outros países, eles já vêm inserindo pensamento computacional, né, nos seus sistemas de educação, seja de forma vertical, horizontal, né? Então, às vezes, os alunos, eles vão desde a pré-escola até o ensino médio, até a universidade, avançando em conceitos, né, ali de pensamento computacional. E isso tudo, né, por meio de parcerias com governos, com empresas, para que eu possa incorporar o pensamento computacional na educação. Então, empresas como Google, Microsoft, grandes empresas, elas têm programas tanto para inserir a computação desde a educação básica, como para a computação chegar a espaços, né, de minorias, né, para que essas minorias tenham oportunidades mais equiparadas. E isso tudo prepara, então, esse estudante para esse mercado de trabalho, que é totalmente hoje tecnológico. A gente não consegue pensar em uma área hoje que não dependa de tecnologias. E no Brasil, nós também temos esse movimento. Então, nos últimos anos, tivemos várias iniciativas brasileiras. Uma delas é a PNED, que é a Política Nacional de Educação Digital, em que ela traz já essa preocupação com a inclusão digital, educação digital escolar, da especialização em capacitação, né? Porque eu preciso, para que eu possa inserir isso nas escolas, que os profissionais
principalmente da área de educação, tenham esse conhecimento, e também na questão de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de informação, para que eu tenha ferramentas que façam sentido, né, no nosso cenário brasileiro, de serem inseridas no contexto educacional. E recentemente, né, em 2022, tivemos uma resolução que traz a computação na educação básica como complemento obrigatório da BNCC. Então, a Sociedade Brasileira de Computação, ela já tinha, desde 2020, elaborado um documento com diretrizes do que deve ser ensinado de computação, que a gente entende que é uma área de conhecimento tão importante quanto as outras. O que era necessário ser ensinado, então, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Assim como o BNCC faz, né? Quais habilidades eu desenvolvo desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Da mesma forma estava estruturado esse documento. E a partir de diversas discussões e luta, né, para inserir a computação na educação básica, isso foi possível por meio desse complemento à BNCC. E a computação em educação básica no Brasil, ela está estruturada hoje em 3 eixos: cultura digital, mundo digital e pensamento computacional, né? Que é a nossa área que a gente está vendo aqui. Mundo digital e cultura digital são dois eixos que já estavam presentes, principalmente, né, na BNCC. Então, já tinha esses termos sendo trabalhados ali, só que aqui traz com uma ênfase de eu trazer esses conceitos também de computação. Então, não quer dizer que eu estou inserindo computação, né, que é super difícil para as crianças. Existem formas, metodologias, abordagens com que eu posso desenvolver cada um dos eixos, inclusive o pensamento computacional, de maneira desplugada. Então, inclusive escolas que não têm acesso à internet, não têm equipamentos, conseguem, por meio de estratégias de aprendizagem, de brincadeiras dinâmicas, guiadas, né? Trabalhar o pensamento computacional. Temos hoje livros brasileiros, inclusive, livros que foram traduzidos para o português brasileiro, com atividades prontas para os professores aplicarem em suas aulas. Atividades essas que não dependem do uso de qualquer tecnologia digital. Apenas, às vezes, com papel, caneta, já é possível fazer uma brincadeira, fazer uma atividade que desenvolva o pensamento computacional. Então, 2022 teve a resolução e as escolas tiveram um ano, né, para poder se adequar a essa realidade, a essa obrigatoriedade de trabalhar a computação em educação básica. Então, a partir do ano de 2023, de outubro de 2023, ela é obrigatória nas escolas, né? As secretarias ainda estão no processo, né, de darem um apoio para as escolas, de como implementar a computação ali na educação básica. E para isso, né, é necessário que tenha uma colaboração com universidades, para que formem os professores, né, na formação continuada, na formação inicial também, porque eu preciso que os profissionais de educação hoje, né, já saiam preparados para atuar nessa realidade, para conhecendo o que é o pensamento computacional, como trabalhar com robótica, com todas essas tecnologias para inserir em suas aulas. Então, hoje a gente tem uma transformação também das licenciaturas, né? A gente está começando essa transformação agora, porque a gente tem uma escassez de profissionais de TI hoje, que seriam os profissionais mais adequados, né, para trabalhar com isso, de repente, numa escola, desde que for licenciatura, né, obviamente. Mas a gente tem já uma escassez hoje desses profissionais, né? Então, a gente precisa que os educadores também insiram a computação de maneira contextualizada nos seus ensinos. Então, veja, eu posso na escola, né, ter lá um clube de robótica com as crianças trabalhando com robótica e desenvolvimento de pensamento computacional de maneira isolada. Não é a maneira mais indicada, né, de eu inserir a computação na educação básica. A maneira mais rica de fazer isso é o ensinar computação, né, o pensamento computacional
já dentro da minha disciplina. Então, a hora que eu for propor um experimento de ciência, eu vou levar para os alunos, vamos seguir um algoritmo, né? Já aproveito esse experimento para poder introduzir o pilar, né, do algoritmo, para que eles apliquem naquela solução daquele experimento, por exemplo. Então, veja, tem várias formas hoje que eu posso desenvolver esse pensamento computacional. E essa iniciativa brasileira de tornar a computação obrigatória no complemento da BNCC é um avanço muito grande que temos no país hoje. Bom, pessoal, então é isso. Aqui algumas referências, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais nas leituras. E até a próxima aula.